Rádio Angola Online, Angolanamente. Agora é o momento da rubrica Pensar Jovem. Pensar Jovem, a visão juvenil sobre os destacados temas da atualidade. Pensar Jovem. Pois é, hoje vamos falar um bocadinho sobre a realidade do ensino em Angola. Comigo, já em estúdio, tenho os convidados Guilherme dos Santos, Guilherme que é professor do ensino secundário, e o Mauro Lopes, professor e estudante de filosofia. Antes de conversar com os meus convidados, eu vou fazer uma pequena introdução daquilo que é o problema atual dos ensinos, ou do ensino em Angola. A qualidade e eficácia da oferta educativa tem merecido a atenção do governo e dos seus principais parceiros. Contudo, cerca de 22% de crianças angolanas ainda se encontram fora do sistema de ensino. 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Mauro. Bem-vindos à Rádio Angola Online. Vou começar pelo Mauro. Bom dia, Mauro Lopes, que é professora e, ao mesmo tempo, estudante. Bom dia, caríssima jornalista. Bom dia, ouvinte da Rádio Angola Online. Angola Online. Sim, Bem-vindo. Estudante de filosofia. Guilherme, que é professora e também estudante. Pois é, de certo modo. Bom dia, Pelviane. Sim, Pronunciei bem o Pelviane. nome. Ok. Porque parece assim bem difícil. Um pouquinho só. pouquinho. Eu até ficaria com 10, mas pronto, Pelviane está melhor. Yeah. Bom dia, Pelviane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Angola Online. É um prazer estar aqui e que hoje tenhamos uma conversa super agradável e produtiva. Prazer é todo nosso. Na sua visão como docente, professor, né? Como está atualmente o ensino em Angola? Olha, já começamos com o pé direito, né? No centro da questão. Eu acho que para responder a essa pergunta, talvez precisaríamos inicialmente contextualizá-la, né? Porque falar sobre a educação é falar sobre vários outros fatores que estão interligados à própria prática docente, ao ensino e aprendizagem, e também outros fenómenos que estão por fora ou por detrás desta execução da prática docente, do ensino, da aprendizagem. Mas, como introdução, assim, de forma rápida, eu diria que, bom, estamos a caminhar. Não estamos bem, mas também já não estamos tão mal quanto já estivemos. Como estudante, qual a sua opinião sobre a realidade do ensino em Angola? Bom, obrigado. Conforme dizia o professor Guilherme, o ensino em Angola está num caminho, num processo, vamos lá dizer, não mal, não bem, aquilo no meio, fruto de algumas políticas educativas em que o Estado tem criado. Mas atualmente ainda encontramos muitas crianças fora do ensino, então não poderíamos taxativamente dizer que estamos mal ou bem, mas ainda assim poderíamos dizer que estamos mal. Como professor, então, Claro. depois o Pois. estudante. Precisamos olhar para a nossa realidade. Angola tem quantos anos de paz? Nós estamos agora em 2024, nós temos aí quantos? 40, 22, não, né? 20, 22 anos de paz. yeah. Completaremos 22 anos de paz. 22, sim. Nós passamos por um período muito grande de guerra e desfraldação das infraestruturas que foram sendo construídas há um bom tempo, né? Referimos-nos às escolas. E durante algum tempo, é claro que as mães, os pais tinham dificuldades de trazer os filhos às escolas por receio, por medo, por vários outros fatores. E isso, de um jeito ou de outro, condiciona também para a o fraco número de infraestruturas educativas espalhadas por todo o país. Mas é importante que nós olhemos também para as metrópoles, né? Para aquelas cidades que são as mais consideradas de cada província. E estas têm um número significativo de escolas, né? Nós temos atualmente em Angola mais de 20 mil escolas, com
com muitas e muitas salas. E esse mais de 20 mil escolas, estamos a falar apenas de escolas públicas, sem falar também de outras escolas privadas. Até porque também estamos com 2 milhões de alunos dentro do ensino. Exatamente. Que já compensa aquilo, estatisticamente falando, a quantidade de escolas que nós temos. Mas ainda assim, continuamos a ter muitas crianças fora do ensino. Principalmente mesmo bairros assim. Tu, se fores para a realidade de certos bairros, é bem notório. Tu encontras muitas crianças que não estudam, não têm, principalmente falar de saneamento básico, carência total. Certo. Conforme eu ia dizendo, falar sobre a educação é falar sobre várias entidades que fazem parte dela. A própria família ou as famílias, o grande pensador da pedagogia do século XX, Hegel e John Pestalozzi falavam sobre as responsabilidades que as famílias têm no processo educativo. E, às vezes, são as próprias famílias que desincentivam os seus filhos a frequentarem a escola, porque alegam que a escola não dá... Né? Em alguns lugares, eu digo isso por experiência própria. Eu já dei aulas em lugares recônditos em que os próprios pais vinham buscar os estudantes ou os alunos nas escolas para irem fazer outras tarefas que lhes eram oportunas. Então, tudo isso conta também, tudo isso conta. Mas, é claro, o governo tem uma grande mão nisso, né? Precisa trabalhar imenso para que pelo menos 50% da população seja alfabetizada, esteja a estudar. Mas atualmente nós temos já perto de 40% da população alfabetizada. Estamos em um bom caminho e é importante também referenciarmos isso. Como estudante, já sentiu, como o professor estava a dizer, né? Encontramos às vezes algumas famílias que não incentivam os filhos a estudar. No seu processo, não é, de acadêmico, já sentiu isso por parte da sua família? Bom, obrigado. Penso que não, porque os meus pais são alguém muito atencioso e recordar que pelo menos eu aprendi lá em casa, fruto dos meus pais. E também acredito que antigamente os pais pautavam muito mesmo pelo ensino, tem que estudar, tem que aprender. Atualmente ainda existem pais assim, mas também vamos aqui dizer que estamos numa geração, os jovens atualmente, muitos deles mesmo não querem saber do ensino, não querem estudar, não querem aprender, não querem capacitar-se, acham que o que está na moda, vou exemplificar, não é estar no TikTok, um exemplo. Também tem vivenciado isto, realmente como professor e como estudante. Tenho vivenciado isso. Hoje, alguns jovens estão fora do sistema, ou seja, não têm N interesses nesta área de formação, fruto também daquilo que nós chamamos de o imediatismo, né? O jovem de hoje não está muito preocupado com o agora, porque ele não tem aquela ideia, não, eu vou me formar para que amanhã possa ser alguém, ou seja, possa compreender os fenômenos sociais. A intenção do jovem é o agora, o imediatismo. Então, por isso é que muitos jovens hoje não estão muito preocupados com o ensino, mas também reconheço, tem os jovens hoje comprometedor com o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, com a sua formação em si. Ok. Vou deixar uma pergunta assim para o ar, né? Uma pergunta assim para os dois, nesse caso para o professor e para o estudante. Nesse caso são os dois, né? Professores e estudantes. O que dizer dos conteúdos lecionados nas escolas? É uma pergunta e tanta. Eu vou dar a prerrogativa primeiramente ao Dr. Mauro. Bom, uma pergunta muito pertinente e atual. Quanto aos conteúdos programáticos elaborados pelo MINID, ou INID neste caso, um instituto que gera os programas do ensino. Bom, penso que alguns programas ainda precisam ser alterados, porque há programas hoje muito limitados do ponto de vista programático, do ponto de vista de conteúdo, mas também hoje existem editoras como a Plural, em seus conteúdos já estão mais desenvolvidos. Fruto, se calhar, também aquilo que nós às vezes dizemos que os conteúdos às vezes serem avaliados por algumas instituições. Por exemplo, há momentos em que o autor, às vezes, no seu programa curricular, elabora um conteúdo, às vezes, não é, dentro daquilo que é o plano curricular do Estado, também orienta que o conteúdo deve variar, plano A ou plano B. Significa dizer, se o autor colocar um plano C, pode também ser alterado a partir do plano de governação.
Professor? É uma pergunta muito interessante, conforme já disse, que aborda um dos aspectos mais sensíveis da educação, em Angola, sobretudo. Falamos propriamente da contextualização do currículo. Eu acho que esse é o principal problema que nós enfrentamos propriamente com o conteúdo atualmente. A contextualização do conteúdo. É que nós ainda recebemos tanta coisa que nós não sentimos uma presença significativa ou uma valoração significativa de muita coisa que nós aprendemos na nossa vida. Nesse caso, o que deve ser melhorado? Precisa-se contextualizar o currículo, ou seja, elaborar conteúdos que sejam proveitosos para a nossa realidade, entende? Para a nossa realidade. Nós aprendemos sobre muita coisa que ninguém nunca usa. Não é desfraldar os matemáticos ou qualquer coisa do gênero, e eu compreendo que haverão provavelmente pessoas que o usem, mas para nós que aprendemos assim nas escolas secundárias, eu nunca usei um cateto ou a hipotenusa, nunca precisei refletir sobre isso. É uma pergunta retórica. É claro que os matemáticos vão dizer que há, né? Mas haveria necessidade de estudarmos isso na 7ª, 8ª ou 9ª classe? Não seria melhor estudar-se isso para alguém que vai ser especialista em matemática, em física, qualquer coisa do gênero? Então, já teríamos reservado algum tempo, né? E poupado os nossos fósforos mentais daquilo que poderia ser realmente interessante de se aprender. E é importante também referenciarmos aqui uma outra coisa, várias coisas que são da nossa realidade que nós não aprendemos na sala de aula. Né? Exemplificando, não é? É claro, Angola é uma forte nação em se tratando de agricultura. Existem pouquíssimas escolas que formam profissionais para essa área. E nós estamos sempre a importar alimentos e tudo mais. Nós temos fraca produção alimentar no país. E não parece que o governo esteja preocupado com isso. Então, se contextualizássemos mais, olhássemos para as nossas realidades, para aquilo que nós precisamos verdadeiramente, nos focaríamos nisso e teríamos realmente um avanço. Hoje tu vais às escolas e encontras um monte de crianças que querem ser advogados, e todas as profissões são importantes. São. Né? Mas para a nossa necessário realidade, valorizar todas, sim. Nós precisamos de várias outras coisas também. Se calhar é aquilo que o professor estava a dizer, não é? Atualmente queremos fazer as tais famosas profissões que dão dinheiro. Exato. Ou que vamos aparecer, não é? E o governo em si deveria apoiar outras mais. Porque se haver incentivo, primeiro do governo, a apostar em outras profissões, por exemplo, falar da agricultura, se a iniciativa principal partir do governo, acredito que estariam muitos jovens a inclinar-se para aquela área, porque nós atualmente vamos onde a proposta é benéfica para nós. Se nós não estamos a ver vantagens aí, não vamos nos pôr ali. Exato, é exatamente isso que eu disse. Como estudante também tem essa visão. Sim. Penso que eu ainda sou de opinião diferente relativamente àquilo que o professor Guilherme traz sobre a aplicação de alguns conteúdos no dia a dia, não é? Onde é que nós vamos utilizar. Isso carece da dinâmica da informação aos professores ao lecionar determinados conteúdos. É necessário, quando se transmite um conteúdo, deve informar os estudantes a aplicabilidade daquele conteúdo. Isso também cria empatia no estudante, porque às vezes nós damos N conteúdos e o estudante fica ali na incógnita. Onde eu vou aplicar aquilo no seu dia a dia? É necessário que o professor, ao transmitir, passa mesmo a experiência. Por exemplo, eu, em toda a minha vida, estávamos ali a falar de tangente, com tangente, seno, cosseno. Hipotenusa. Só hoje eu compreendi a aplicabilidade daquilo. Onde é que devemos aplicar aquilo? Eu compreendi fruto de um professor, por exemplo, o professor Luciano. Recentemente eu questionei, desminta, onde é que nós vamos aplicar isso? Ele explicou-me, olha, quando estiveres a subir o degrau, está a ver o degrau? Aquilo ali, a hipotenusa, há o cateto, a teoria, por exemplo, de Pitágoras, está ali. Então eu compreendi. São determinadas vezes, pensamos, dinâmica de determinados professores. Hoje também isso funciona. Não é? Hoje temos professores jovens. Antes também aqueles nossos professores eram muitos professores tradicionais. Só eram detentores do conhecimento. Hoje, o jovem de hoje é um jovem, penso, que mais dinâmico, mais criativo, porque a própria pedagogia também nova já
tem essa dinâmica. Mas é como tudo, ainda assim, eu que o professor estudante estava a explicar, é importante que o professor saiba transmitir o ensino ou o que o aluno... É importante que o professor saiba transmitir bem ao aluno para que haja compreensão. Atualmente nós temos passado por isso. O que é que acontece? A cadeira até pode ser boa, interessante, todas as cadeiras são, né, ou disciplinas, mas nós queremos nos implicar com os professores. Tu não gostaste do professor, acabas não gostando da cadeira. Ou também pode ser o inverso. Eu até posso não gostar, já aconteceu comigo, eu não gostava da cadeira por achar que era difícil, falo propriamente de estatística, métodos quantitativos, mas o professor depois foi tão interessante, a forma de lecionar, de explicar, de exemplificar, faz com que o aluno crie aquele interesse pela cadeira e vai mesmo estudar. Então é importante também que os professores saibam cumprir, né, ou fazer devidamente seu papel como professor. Mas atualmente nós vemos muitos jovens que estão a tirar-se, vou usar esse termo, principalmente se for concurso público. Qual é o problema de muitos? Não, eu quero entrar para o Estado. E não tem amor à profissão e apenas vai estar ali. E será que isso não traz decadência naquilo que é o ensino, de um modo geral? Bom, hoje, realmente, se calhar também, através de novas políticas que são aquilo que eu chamo os concursos públicos que o Estado tem criado, ainda assim, muito jovem, a tendência é envergar pela função pública. Mas também compreendemos que hoje não basta só ingressarmos na função pública. Como professor, quando ingressamos em uma instituição, nós devemos conhecer os nossos direitos e deveres, ou seja, conhecer qual é o meu papel. E penso como professor, o professor deve ter alguns requisitos, aquilo que nós chamamos em ciências da educação, o perfil, nesses casos. Por isso é que o professor deve ter um perfil, como, por exemplo, deve ser criativo, deve ser motivador, deve ser aquele professor interativo, proativo, que está ali para poder resolver determinados conflitos. A 10, se assim eu posso chamar, falou de uma situação em que nós temos que ter, se não gostamos do professor, também não vamos gostar do conteúdo, ou seja, da disciplina em si. Disciplina. Eu, pelo menos, sou apologista do ponto de vista diferente. Por quê? Porque uma coisa é gostar do professor, outra coisa é gostar da disciplina em si. Mas influencia também. Atualmente realmente. Os estudantes vão muito nesta onda. Eu falo da minha experiência, eu às vezes informo muitos estudantes. Vocês até podem não gostar do professor, mas devem gostar pelo menos da disciplina. Por quê? Porque isso será disciplina para toda a vida, esse conteúdo vai levar para toda a vida. Se fizeres confusão, não gosto do professor, também não gostar da disciplina, podes ter dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. E isso depois pode, de forma direta ou indireta também, dificultar na tua avaliação, então naquilo que nós chamamos na sua transição. Então penso, é isto que eu tenho a dizer. Professor, qual é a sua opinião? Bom, talvez a professora ia fazer apontamento. Pois fazer. Mas antes do professor dar continuidade, quero reforçar o terminal. Por acaso já tenho aqui algumas perguntas, mas vou fazer depois, na segunda parte, não é? Perguntas e pedido musical. O nosso WhatsApp é o 948-9206-26. Deixe a sua pergunta, que os professores estão aqui para responder. Pode continuar, professor? Bom, estivemos aqui a falar sobre uma coisa, mencionar aqui dois aspectos muito interessantes, mas eu até responderia à luz filosófica, né? A diferença entre o ideal e o real. Né? É aquilo, há algo que é ideal, aquilo que nós esperamos, ou aquilo que nós queríamos que fosse, e algo que é real. E em se tratando sobre o relacionamento aluno, professor e conteúdo, é claro que se o aluno não gostar do professor, é muito provável. Há 95% de chance de não compreender nada do que ensina. Por exemplo, isso não acontece apenas nas escolas, acontece em todas as nuances das nossas vidas. Né? Vamos supor, se você tem um trauma com um polícia, quando um polícia te parar, você vai ficar com raiva, sem sequer te dizer alguma coisa.
Se você tem trauma com alguma instituição, tem trauma, o seu parente muito querido morreu em algum hospital, você vai ter problemas com o hospital. E isso é uma ação psicológica que acontece sem que você mesmo se dê conta. Por isso é importante que nós mantenhamos um relacionamento saudável com os nossos alunos. Eu diria que é quase impossível o aluno não gostar de mim e gostar da minha disciplina. Se não gostar de mim, ele vai torcer para que o tempo acabe e ele me vá embora. E se ele torcer para que o tempo acabe e eu me vá embora, não vai prestar atenção em nada do que eu estiver a falar. E como professor, o que é que faz para mudar esse quadro com os seus alunos? Bom, olha, eu me relaciono muito com A pergunta nesse caso vai ser para os dois. Exato. Não é? Eu me relaciono muito com os meus alunos, com os meus estudantes, em todos os aspectos. Eu procuro me apresentar não apenas como professor, mas como pessoa, como amigo também. Eu sei que existem muitos professores que preferem não passar o contato, mas eu vou para além disso. Eu disponibilizo o meu WhatsApp e eu digo, olha, se vocês tiverem alguma dificuldade nisso ou nisso, deixem uma mensagem no momento oportuno, eu vou responder. Então, essa interação entre o aluno e o professor, eles deixarem de olhar para o professor apenas como professor, mas encararem-no como pessoa, é muito interessante. O aluno vai perceber que o professor não é apenas rígido, é alguém que tem sentimentos também. É alguém que tem família, é alguém que sonha, é alguém de carne e osso, tal como eles, né? E isso facilita muito na interação, no processo de aprendizagem. É muito interessante, muito interessante. Sim, professor? Obrigado. Eu penso que, como professor, eu tenho uma relação muito aberta, porque hoje compreendi que o homem é um ser social. Sendo ser social, deve interagir não só consigo mesmo, mas também com os outros. Se sou professor porque existe aluno, logo deve haver essa interação, essa reciprocidade. Porque se não haver, teremos uma aula morta. Por isso é que o professor deve ser interativo, mesmo em didática fala-se que uma das características do professor é interativo, proativo, saber resolver os conflitos. Quando o professor se entende que a dificuldade do aluno é o mesmo que ele pode passar, então também ali ele terá a capacidade de ajudar ou auxiliar o aluno na resolução de um determinado problema que o estudante até pode viver. Porque os estudantes de hoje passam mais tempo na escola, nesse caso com os professores, do que com os próprios pais. Por isso é necessário que o professor seja alguém interativo para poder ali estar ali acompanhar a dinâmica do próprio estudante. Tá bem. Eu tenho uma questão do Délcio Costa. O Délcio Costa diz o seguinte: como o Estado angolano deve lidar com as situações precárias nas escolas públicas em Angola, uma vez que não apresentam bons estados e condições para os alunos? Professor Mauro. O professor Guilherme ainda está a escrever. O Délcio questiona como é que o Estado deve lidar com a situação de falta de condições para os alunos. O governo, visto que tem algumas escolas que não apresentam condições próprias, não é? Para os alunos, como terminar com este problema? Acredito que seja isso. Bom, como terminar com este problema? É um problema existente. Realmente hoje ainda algumas instituições têm dificuldade. Situações precárias. Muito precárias. Mas também reconhecemos que o Estado tem N despesas e com algumas políticas hoje, a partir do programa, o PIME, o Estado está a tentar criar políticas novas para poder sair, por exemplo, desse sistema. Reconhecemos nós que algumas instituições ainda não têm aquelas condições suficientes e isto também, até certo ponto, dificulta no processo de ensino-aprendizagem. Hoje, por exemplo, a escola, que leciona um período noturno, que ainda a iluminação não é suficiente e conhecemos também que tem aquele estudante que tem dificuldade, às vezes, na visibilidade ou enxergar determinado ao longa distância e quando, por exemplo, essa instituição ainda tem dificuldade de iluminação, penso até certo ponto afeta. Professor Guilherme, na verdade eu até, com base na resposta do professor Mauro, eu também tenho assim umas coisinhas a dizer, mas primeiro vou ouvir o professor Guilherme, não é? Pois é. Como é que o Estado pode resolver as situações precárias existentes nas escolas? Né? Uma pergunta muito interessante do Délcio. Délcio Costa. Délcio Costa, muito obrigado. Bom, a primeira maneira que tem de resolver, né, é claro que é injetando mais dinheiro para o Ministério da Educação. E nós temos verificado alguma melhoria nesse aspecto. Antigamente nós tínhamos 7% do Orçamento Geral do Estado para a Educação e para esse ano já subiu para 15%. Já é alguma coisa, significando que haverão algumas melhorias.
Mas é importante que o Délcio perceba também que o Estado, ao construir uma infraestrutura, ele a entrega completa. Completa. Uma escola do Estado, ao ser entregue, ao ser inaugurada, ela está completa, né? O que tem falhado é a conservação dessa infraestrutura, sabendo que é uma escola em que estarão crianças e crianças danificam coisas. Então, o Estado muitas vezes não tem indicado, orientado os seus administradores escolares a preservarem o bem público e a incentivarem os estudantes a reservarem aquele espaço. É nossa responsabilidade enquanto população, enquanto estudantes, preservarmos a nossa escola. Porque nós conhecemos o país em que estamos, o Estado, o nosso governo. É nossa responsabilidade, é importante que o Délcio perceba isso, é nossa responsabilidade enquanto alunos, enquanto estudantes, enquanto professores, preservarmos a escola, porque o Estado a dá completa. A resolução que o Estado podia aplicar para essas situações precárias. Eu acho que o Délcio se está a referir à infraestrutura em si, né? Talvez não propriamente à condição ou à qualidade de ensino, né? Está-se a referir a okay. Claro, as escolas talvez, porque as escolas têm direções individuais, né? Diretores que trabalham individualmente para o bem da escola. É importante que o Estado conceda às escolas a prerrogativa de haverem cotas, né? Cotas de limpeza, para que hajam limpezas. Há muitas escolas que, infelizmente, a tia que trabalha na limpeza ganha uma miséria. É apenas uma pessoa. Então, até mesmo segurança também. Exatamente. Então é importante que a própria escola saiba desenvolver políticas, desenvolver programas que vão render algum fundo para si, né? Infelizmente, nós em Angola não temos muito disso. Não temos muitas feiras de vendas dos próprios alunos, de arrecadação de fundos para a própria escola. E nós não temos muito disso, mas se tivéssemos, essas situações também já estariam resolvidas. O Estado, a única coisa que tem que fazer é só injetar dinheiro e o resto é conosco. Nós precisamos preservar. Ok. 11 horas em todo o Espaço Nacional, está a acompanhar o programa matinal. Estamos em conversa com 2 professores e estudantes. Vamos para um curtinho intervalo, mas antes eu vou deixar a próxima pergunta que fica no ar. Mais uma ouvinte, ela gostaria de saber dos professores sobre o método de transmissão do conhecimento. E para daqui a pouquinho, não saia daí, vamos dançar um bocadinho e nós voltamos já. Pensar Jovem, a visão juvenil sobre os destacados temas da atualidade. Pensar Jovem. Pensar Jovem, a visão juvenil sobre os destacados temas da atualidade. Pensar Jovem. 11 horas e 16 minutos em todo o Espaço Nacional. Bem-vindos à rubrica Pensar Jovem, porque a tendência é essa de darmos vozes aos jovens para crescermos angolanamente. Em conversa estou com Guilherme dos Santos, professor do ensino secundário, e Mauro Lopes, professor e estudante de filosofia. Antes da nossa pausa, de irmos para uma pausa, ouvimos a música de Ari Gerilson. Deixou aqui uma questão, uma ouvinte, ela que gostaria de saber o método de transmissão de conhecimento. Vamos começar por Mauro. Então, Mauro, respondendo à ouvinte. Obrigado, uma pergunta muito pertinente sobre os métodos de ensino. Hoje, dizer que há vários métodos para transmitir. E o professor não deve ser, vamos lá dizer, aquele professor estático, mas sim dinâmico. Usar métodos que facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, os métodos devem variar de acordo com os estudantes. O professor, ao elaborar a sua aula, tem que ver a realidade do estudante. Não pode trazer um método que os estudantes terão dificuldade para poder compreender a temática. Então, é necessário, quando o professor tiver que dar a sua aula, por isso que hoje o professor, antes de dar a sua aula, a primeira coisa que tem que fazer é planificar
Planifica a sua aula. Ao planificar, vai saber que métodos utilizar para poder alcançar os seus objetivos. Mesmo quando o professor, por exemplo, planifica a sua aula, utilizando determinados métodos ou determinados métodos, quando percebe que os estudantes, se calhar, ao explicar a temática ao estudante não compreendeu, o professor deve recorrer a um outro método para poder explicar de forma mais prática. Por exemplo, recentemente eu estive a falar sobre a inferência, a conversão da inferência, ou seja, estava a falar sobre o juízo e a sua classificação. Então, o estudante às vezes não compreendia, porque o método que eu estava a usar era um método oral, então o método diálogo ativo. Então, eu tinha que trazer, por exemplo, um método expositivo, trazer como experiência para compreender. Como? A conversão. A conversão, eu dizia que é fazer a alteração. Por exemplo, no dia a dia, onde é que a gente vai fazer aquela conversão? Mesmo quando ele até desgosta aquelas temáticas que eles chamam, por exemplo, das paixonites namoro, quando estão ali com o teu parceiro, onde é que você vai fazer a conversão no seu dia a dia? Olha, baby, hoje vamos ficar assim, eu vou ficar em cima, você vai ficar em baixo. Isso é conversão. Então, eu, às vezes, prefiro trazer aquelas, vamos lá dizer, experiência, no meu exemplo, que eles utilizam no seu dia a dia. Então, penso que o professor também, ao explicar sobre os métodos, é necessário que conheça a realidade dos estudantes. Conhecendo a realidade dos estudantes, saberá que métodos utilizar. E não deve ser um professor estático, mas sim dinâmico, para não ser sempre a mesma coisa. O aluno já sabe, não, vai cumprimentar, vai nos mandar sentar. Então, tem que variar sempre os seus métodos. E como é que o professor Mauro faz para conhecer os seus alunos individualmente? Individualmente. Sim, porque durante a resposta o professor Mauro estava a dizer que é importante conhecer o aluno, não é? Saber um bocadinho da vida do aluno, porque para além de ser professor, acabam sempre por ser também psicólogos, porque prestam atenção aos sinais que cada aluno está a viver ou está a passar. Ou você tem um termo próprio, prestam atenção na... Epá, tem um termo próprio, não é? Então, como é que consegue fazer isso, prestar atenção no seu aluno? Bom, quando a gente nos apresenta a uma determinada sala de aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é apresentar e pedir também que eles se apresentem. E os indivíduos a apresentar, os estudantes a apresentarem, eu terei uma ideia, não é? Quem são os meus estudantes, de onde é que vêm, onde mora, vive com quem. E se for professor de língua portuguesa, pode pedir logo que eles fizessem, não é? Uma redação para falarem de si. E ali também o professor vai ter o domínio, quem escreve, como é que eles escrevem, já vai ter uma ideia. Os sinais também, não, aqui sim. o meu estudante tem dificuldade na compreensão, na interpretação, na escrita. Então ali o professor também já terá uma ideia como é que são os estudantes. E ali ao elaborar a sua aula, vai elaborar de acordo com a compreensão, a ideia que ele teve daquela sala. Professor Guilherme, respondendo à questão da ouvinte. Sobre métodos de transmissão do conhecimento. Né? É importante que primeiro façamos entender, provavelmente a ouvinte que perguntou isso conhece, né, sobre os métodos de transmissão, mas poderemos ter alguém que não saiba. Métodos de transmissão são basicamente vias ou caminhos para fazer chegar o conhecimento até ao aluno. Esse é o conceito que apresenta João Amós Comênios em Didática Magna, um livro clássico para nós, os educadores. E é claro, conforme o professor Mauro já ia dizendo, é importante que se projetem estes métodos para o estudante e não para o professor. Nós, muitas vezes, temos encontrado professores que já têm um método. Dizia um professor meu, saudoso professor Pedro Gomes, quando eu fazia ainda o ensino médio, dizia que o professor não é um profissional rígido, é flexível. É importante que você adote o método, o professor, nesse caso, deve adotar o método tendo em conta os estudantes que tem. Olhando para os estudantes que tem, vai adotar um determinado método. Porque a ideia do método é exatamente viabilizar o conhecimento que eu tenho para os meus alunos. Então, se eu tenho uma forma de ministrar esse conhecimento que os alunos não compreendem, eu não posso ser rígido, eu tenho que me flexibilizar, eu tenho que mudar, tenho que alternar e ver de qual forma é que esse conhecimento vai chegar até ao meu aluno. Mas é claro que hoje em pedagogia nós falamos de métodos ativos, na pedagogia moderna, né? Falamos de métodos ativos, ou seja, novas maneiras de fazer o conhecimento chegar até o estudante.
Na escola nova, conforme nós dissemos, o aluno já não é uma pessoa rasa. inexperiente, uma tábua rasa. Os pedagogos mais modernos já preferem até nem usar essa expressão tábua rasa, dizem ser muito pejorativa. Pronto, o aluno é encarado como um ser que já traz alguma experiência de casa. Então é importante que o método que eu for usar considere o aluno como alguém que pensa, alguém que pensa, alguém que tem perguntas e tal. Então aconselha-se hoje muito a abandonar os métodos passivos, os métodos antigos, e adotar métodos mais inclusivos, né? Como os métodos de grupo de observação e grupo de verbalização, o Flip 66, são métodos que vão fazer com que as pessoas se unam para realizar um determinado trabalho e passem a olhar um para o outro de uma maneira diferente, que vai explorar exatamente as potencialidades que cada estudante pode apresentar. Hoje, nos métodos ativos, usamos inclusive a experiência do aluno como um método. Né? Nós vamos falar sobre algum assunto muito interessante e eu sei, não, eu tenho um aluno que é assim, ele sabe sobre isso. Então, durante a minha planificação, eu coloco uma pergunta que eu sei que o aluno vai responder e os outros vão aprender. Porque às vezes os alunos aprendem melhor com alunos, por incrível que pareça. Né? Não na generalidade, mas em alguns aspectos dos alunos. Então, são as vias que os professores, os profissionais da educação vão adotar para fazer o conhecimento chegar até o aluno, e são diversas. Quando eu falava com o professor Mauro sobre o professor acaba sendo um psicólogo, eu notei que o professor Guilherme esteve assim a abanar a cabeça. Okay. Já viveu algum momento, algum episódio durante a sua carreira que já teve que fazer papel de um psicólogo com algum aluno que estivesse a viver alguma situação e logo o professor percebeu os sinais e conseguiu intervir? Eu vivo até hoje. Conta-nos pelo menos uma experiência. Exato, é até praticamente o nosso dia a dia, né? Sim, o professor Mauro depois também pode contar. Exato, viver situações como essas. Eu conhecia uma aluna minha, sabia que ela era... Eu sou professor de língua portuguesa e literatura. Sabia que ela era muito boa. Eu sou escritor também e ela tinha uma forte inclinação para a escrita. Escrevia lindas poesias e, vez ou outra, mostrava-me. E um dia veio trazer-me uma poesia que falava sobre... Tinha um sentimento muito triste. Muito triste. Eu logo percebi, vi, não, olha, alguma coisa não deve estar bem. E eu chamei-a, conversei com ela, esse foi o caso mais recente, né? E ela confessou-me que o pai tinha saído de casa porque discutiu com a mãe e ela sentia-se culpada. Era filha única. E, bom, nessa profissão nós precisamos ter controle emocional o suficiente para garantir estabilidade emocional aos nossos alunos, né? Para não sair criticando ou julgando um ou outro e saber apoiá-la sem desconfigurar a imagem nem do pai nem da mãe. Sim. Então eu tive de ter esse cuidado, dizer, olha, existem assuntos que você não vai perceber até que você chegue lá. Então é importante que você respeite as fases. Mas uma coisa que você tem de ter em conta, independentemente do que aconteça, os teus pais vão te amar da mesma forma para todo sempre. E vão te amar muito mais ainda se você não mudar, se você continuar a levar notas boas para casa, se você continuar a se relacionar, se você continuar a escrever boas poesias. E, bom, isso foi animando ela, e hoje, graças a Deus, depois de um tempo ela chegou a confessar a mim que ela estava a passar por um período de ansiedade. E é sempre eu não diria até uma confissão, seria um testemunho. É sempre um testemunho mais emocionante que o outro. Eu disse, professor, eu me cortava, mostrou-me os cortes que ela fazia. Bom, é muita coisa que nós vivemos, que nos faz crescer não apenas como profissionais, mas sobretudo como pessoas. Consegue humanas. tirar alguns exemplos da vida do seu estudante, trazer para a sua? Às vezes até o conselho que passa para o estudante consegue também passar para si. Certo. Claro, nós só conseguimos, e a educação é isso, né? Nós definimos a educação como a transmissão de valores da velha para a nova geração. Eu não sou muito velho, mas faço parte de uma outra escala de geração e eles de uma outra. Então eu procuro passar isso. Eu, graças a Deus, fui uma criança, adolescente e tal, muito concentrado, muito controlado, mas eu tinha a certeza,
plena certeza de que o tempo em que eu vivi, em que eu fui criança, não são os mesmos de agora. Né? Naquele tempo nós recebíamos surra na escola e estava tudo bem. Né? Mas atualmente o índice de ansiedade, depressão, problemas emocionais são muito altos. Nós estamos a lidar com uma sociedade muito sensível. Nós precisamos ter cuidado na maneira como falamos. Precisamos conhecer os nossos alunos para não falar algo que os vá ferir emocionalmente. Depois eles chegam para casa e começam a regurgitar naquilo e depois... Então, é isso. Eu procuro... Até porque o professor é um espelho. Certo. Para os alunos. Alguns são espelhos partidos. Professor Mauro, queira contar-nos algum episódio durante a carreira profissional? Bom, penso que durante esta carreira tenho N episódios, mas eu vou falar de um episódio que eu vivi com um estudante. Ele vinha falar comigo, porque às vezes os estudantes têm sempre um professor que ele olha como uma referência. Então o estudante me tinha como uma referência, estava a passar por uma situação, penso, na sua vida amorosa. E ele tinha uma menina da 9ª, o estudante já estava na 12ª. Penso que era aquela menina que ainda não tinha uma ideia tão racional daquilo que ela quer. Então, ele já fez algum investimento na sua menina, porque até da sua mesada que os seus pais davam, ele pegava numa parte também, partia ou dividia com a sua companheira. Então, foi um momento que a menina depois deixou-lhe e aquilo foi muito fatal. Muito fatal, porque depois começou a consumir droga, começou a beber, então depois tinha que vir desabafar comigo. Foi um momento muito difícil. De sessão amorosa. Muito difícil. Mas aquilo que nós dissemos também, o professor tem que ser proativo. Sim, como é que conseguiu contornar Como a é que eu situação? consegui contornar aquilo? Conversei. Porque às vezes precisa informar os nossos estudantes que, falando mesmo sobre a natureza, nada é eterno. E aliás faz parte daquilo que nós chamamos de princípio da natureza. Tudo na vida tem um fim. Se calhar aqui também entramos logo em questões religiosas. Se terminou, se calhar, pode-se dar o caso que não foi mesmo o propósito de Deus. Deus às vezes sabe também o que é que ele tem que fazer. Então eu olhei então o menino, olha filho, independentemente da situação em que você esteja a viver, isto é o princípio da vida. Se calhar tarde ou cedo você poderá mesmo deixar, mas a vida assim continua. E é aquilo que Penélope Santana diz na sua obra, o mundo não desaba quando terminou uma relação. Se a relação terminou, a vida continua. Qual é a obra do Penelas? É mesmo a sexta obra. O mundo não desaba quando terminou uma relação. Então eu estou desatualizada. A última que Não, eu estive a ler de Penelas é Como Conquistar Dar ou conquistar a pessoa que nós amamos. Eu já sugiro que leiam Quando Adultério Ter esse nome da mão. Essa é uma obra já muito antiga. Incrível deste. Então também preciso de rever o Penelas, porque eu parei aí. Tem muitas obras. Tem, por acaso, muitas e obras. é um grande escritor. Eu gosto muito de ler as obras dele. Grandes Mas obras. essa marcou muito. Yeah. Não que eu precisava de reconquistar alguém, né? Mas precisava de aprender. E aprendi. Ok. E como é que, e atualmente, o aluno, como é que encontra-se? Conseguiu? Hoje conseguiu Graças sair. a Deus. Se calhar eu digo sempre assim, foi um herói. Porque conseguiu levantar e hoje está bem. Está a fazer o 5º ano de Direito. Uau. E conversamos sempre, somos amigos. Ele já não está a viver com os pais. Então hoje o indivíduo me agradece. Muito bom. E uma outra experiência foi uma estudante que estava a passar uma dificuldade, porque ela tinha um distúrbio mental, problemas psicológicos. Ela vinha e ela até cortava. Exemplo, o professor Guilherme disse, eu disse, professor, se eu uma tirada, porque eu leciono numa instituição de ensino, é difícil, num 3º piso, aquilo é grande. Sim. Então ela dizia, professor, se eu uma tirar de baixo para cima, vou morrer? Ai. Disse, olha filha, vamos fazer assim, quando chegares em casa, tem cama, né? Fui mesmo irônico. Lá em casa tem cama, porque se calhar há pessoas que dormem no ano, tá bom? Fica por cima da cama, assim, reto, e se atira com a cara. Olha, se alejar, você vai morrer. Ou seja, se cair e se alejar, então acontece o mesmo lá em cima. Então, às vezes, precisamos, eu mostro o estudante com exemplos muito práticos. Sim, se aleijar vai morrer. Ei. Yeah. Pois Mas essas estudantes Não, a ideia é, atualmente... se foi na cama que é mais baixo, se alejar, imagina agora uma altitude Sim. de um 3º piso, então é fatal. Nossa, E ela sim. ficou ali com uma ironia, tanto sorriso, não, o professor é ingrato. Então, às vezes os estudantes querem nos ouvir, então precisamos, às vezes, motivar desta forma. Vamos falar um bocadinho sobre bolsas de estudo. Muitos são os estudantes que deixam, não é, de formar-se cá no nosso país, Angola, e por conta da qualificação do certificado, da documentação, neste caso.
e muitos preferem fazer ou concluir a sua formação no exterior. Por isso é desvalorizar o que é nosso. Na vossa ótica como professor, ou não, ou essa pessoa simplesmente está à procura de um certificado com mais peso, posso assim dizer. Bom, as pessoas quando estudam procuram por credibilidade. Credibilidade acadêmica, científica e tal. E nós pretendemos sempre estudar naquela escola em que nos vai conceder maior credibilidade. Até aqui dentro do país, nós tensionamos, por exemplo, no ensino superior, as pessoas naturalmente querem estudar na Universidade Agostinho Neto, né, na UAN, a famigerada UAN, e aí por diante, por causa da credibilidade, o que nós vulgarmente chamamos de peso do certificado. Então, é basicamente isso. E fazer uma licenciatura, uma universidade, ou um mestrado, um doutoramento fora da Angola, dá muito mais credibilidade do que fazer aqui dentro. Por quê? Porque o nosso ensino, a nossa educação está ainda muito fragilizada. Né? Nós temos, dentro da nossa educação, muita mão do governo, né? Muita mão do governo, muita mão... Enfim, então isso, de certo modo, fragiliza também, ou fragiliza o nosso ensino. As pessoas, quando saem de Angola para ir para fora, procuram por credibilidade, conhecer um pouquinho mais daquilo que nós vemos hoje. Mas é claro que o governo é a maior promotora de bolsas de estudo, sobretudo para o ensino superior, né? E falar um bocadinho sobre as bolsas internas. As bolsas internas. Bom, eu acho que a grande dificuldade que existe no nosso país é a praticamente inexistência de bolsas externas para o segundo ciclo. Né? Nós encontramos muito isso no ensino superior, mas para aqueles que estão a fazer 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, quase não existe bolsas de estudo. Mas o governo prometeu muitas bolsas. Prometeu muitas. E bem haja o governo pelas promessas. Né? Vamos fazer fé que as vai cumprir, mas até o momento, nós não as vemos vivas, pelo menos nessa fase de ensino, nesse ciclo de ensino nós não vemos. Eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos. O que, de certa maneira, também colocaria muita gente desses 22% que estão fora do ciclo de ensino, já estariam dentro do ensino se houvessem mais bolsas de estudo. Mas é claro, para haver bolsas de estudo tem que haver condições. Para haver condições tem que haver escolas. Nós temos poucas escolas, é claro que vão haver poucas bolsas de estudo. O governo está a construir mais escolas e claro que daqui a alguns anos teremos mais bolsas de estudo. Professor Mauro, o governo prometeu muitas bolsas internas. Isso ajuda, na sua opinião? Bom, isso ajuda muito o jovem, porque hoje algum jovem ainda tem dificuldade de considerar sua formação. E com essa política de bolsas internas, isso penso que acontece mais com o ensino superior. Sim, atualmente vemos mais ou notamos mais dentro do ensino superior. Embora tenha que se cumprir muitas burocracias para tal, porque são tantas documentações que tu tens que tratar, mas ainda assim ajuda muito, porque muitos são jovens que não têm a oportunidade de entrar para ou fazer o ensino superior e têm um sonho da formação, então aproveitam essa oportunidade. Bom, esse é um método também, porque aqui dizem que o Estado é uma instituição de bem que o Estado utiliza para facilitar o jovem na sua formação. Eu falo da minha experiência, eu sou bolseiro, ou seja, fui bolseiro no ato que estive a fazer o meu mestrado, foi a própria instituição que ensinou-me para a bolsa e, graças a Deus, consegui uma bolsa, formei, consegui liquidar a minha dívida e aquele dinheiro da bolsa também serviu para muita coisa. Não só para a minha formação, para o investimento de obra e hoje ainda até também para a residência. Não vamos lá dizer, mas um espaço assim serviu. Mas olhando um bocadinho para o que tem acontecido atualmente, tendo em conta que muitos são jovens que estão a abandonar o país, não é, para estudar
em outros lugares que eles acham que devem estudar. Isso causa uma certa desestabilidade, tendo em conta que o governo diz que vai dar mais de 1.000 bolsas ou 1.000 bolsas. Provavelmente haverá uma fuga de jovens. Não vamos ter jovens suficientes para cobrir as mesmas lacunas. Tendo em conta que o governo já está a propor, não é? De dar as 1.000 bolsas. E os jovens? Bom, Que estão todos aí para fora. 1.000 bolsas para jovem ainda penso um número muito reduzido, mas embora seja alguma coisa, o que é que está a fazer o jovem hoje emigrar? É aquilo que o professor Guilherme diz, é questão, por exemplo, da segurança. Ele olha pela segurança, a facilidade do seu currículo. Há fatores vários, por exemplo, aqui encontra dificuldades, se calhar também. Mas a iniciativa do governo é boa. Numa primeira fase, muito boa. a iniciativa é boa, da disponibilidade de 1.000 bolsas. Sim. Pode continuar? Penso que é bom. Os estudantes hoje imigram por fatores vários. Por exemplo, há muitos que estão a imigrar, preferem mesmo dar sequência nos seus estudos e até abandonarem a função pública, porque temos experiência de muita gente. E a questão da segurança, o bem-estar, a facilidade também, mesmo lá, a vida, em que aqui a vida é um pouco difícil, se calhar esses indivíduos imigram porque olham lá, através das interações ou das relações interpessoais que têm com as pessoas que estão lá de fora, a comunicação, quando tem passado, olha, aqui tem sido fácil, o acesso, a empregabilidade. Então, olha, se aqui no meu território encontro dificuldade, lá imigrando, em menos de 6 meses tenho logo uma facilidade de emprego, por que não emigrar? E olhar também pela base, né? O salário base daqui, de lá, penso que são N fatores, mas isso até certo ponto também acaba manchando a nossa instituição, ou seja, o nosso território. Porque quando olharem depois na estatística ou nas organizações internacionais, vão ver por que razão muito jovem ou mesmo a população do território tal está a emigrar. E isso, se calhar, naqueles territórios que a gente tem alguns convênios, isso também pode dificultar na nossa avaliação, porque as organizações internacionais até certo ponto também avaliam determinado território e nós penso que estamos a ser avaliados, embora que, através das outras relações, isso não tem dificultado muito. Professor Henriques, falar um bocadinho sobre mais de 1.000 bolsas que o governo... Guilherme. Sim, Guilherme. Desculpa, faça a correção. Professor Guilherme, mais de 1.000 bolsas. Que o governo está a promover. Perdão. É uma iniciativa de louvar da parte do governo, demonstra claramente o interesse que o nosso Estado tem em formar a população, em ter um largo crescimento em termos de análise e compreensão das mais variadas situações da sociedade, né? Isso é de louvar, é muito bom. É claro que com a implementação dessas bolsas teremos mais jovens formados, teremos mais jovens criando postos de emprego, mais jovens necessitando também de emprego. É importante que se referencie isso. Mas é de louvar, é isso que é. Mas, claro, tem que se criar também as condições para albergar esses beneficiários das 1.000 bolsas, né? Depois de que terminarem a formação, é claro, vão precisar de trabalho. E precisando de trabalho, não tendo trabalho, causa uma certa frustração. Então, e isso também daria para mais um tema. Exato. Tendo em conta que é algo que vivemos. Pois é. Terminamos o ensino superior, não temos oportunidade de estágio. Daria um tema muito bonito. Daria sim. Então é basicamente isto. 11h41, estamos bem pertinho da reta final do nosso programa, mas antes eu gostaria que os meus convidados falassem um bocadinho de como melhorar a educação em Angola e, para finalizar, fizessem uma reflexão sobre a educação. Vamos começar por Mauro, Guilherme. A princípio ainda vou querer como melhorar a educação em Angola. Podemos começar pelo Mauro? Pode ser. Sim. Na tua opinião, como é que devemos, o que fazer para melhorar a educação em Angola? Bom, como melhorar a educação em Angola? Penso há várias formas para poder melhorar.
uma das formas é a valorização do capital humano. Nesse caso, professor e estudante. Primeiro, professor. Depois, criar condições para que o processo de ensino e aprendizagem seja aquilo que os pedagogos chamam uma experiência muito boa. Não, os pedagogos chamam de... Sou Guilherme. Não é? Para além do capital humano, há uma experiência que os pedagogos chamam, penso que está me fugindo na mente um termo, mas depois vou usar, criar mais infraestrutura, e também uma das formas, mais infraestrutura, refiro-me escolas, mais concurso público, não basta só concurso público, precisa também dar mais seminários ou formação aos professores. E por isso que capital humano, formação aos professores, mais concurso público, mais infraestrutura. Penso que essas são as bases para poder melhorar o ensino. E fazendo uma reflexão sobre a educação. Reflexão. Já assim para terminar. Para terminar, estamos a caminhar bem. Precisamos melhorar. É a reflexão que eu tenho para fazer. Estamos a caminhar bem, precisamos melhorar. Professor Guilherme. Bom, começando com a melhoria, certo? Bom, é basicamente aquilo que o professor Mauro já foi elencando. É claro que começaríamos por um investimento. Para que se melhore a educação em Angola, precisamos de mais investimento para o setor da educação e do ensino, né? Precisamos de muito mais investimento. Estamos em um bom caminho, já estamos com 15%, então já há alguma melhoria e isso é muito bom. É claro que se precisa também de formação para os professores, especialmente. Precisa-se prestar muita atenção na formação dos professores, trazer pessoas competentes, né? Criar-se mais escolas que sejam especializadas em formações de professores, porque nós hoje temos, sinceramente, muitos professores, diria assim, com algumas debilidades, né? E é importante que a formação precisa ser contínua, não apenas de uma única vez, conforme o professor Mauro já ia dizendo. Os refrescamentos que acontecem sempre nas IPs, nas zonas de influência pedagógica, são muito, muito importantes. É claro que também se precisa, conforme ia dizendo naquela hora, contextualizar o currículo para que se ensine aquilo que realmente é relevante para nós, né? Conforme eu estive a dizer naquela hora, a diferença entre o ideal e o real, né? As pessoas querem alguma coisa, mas o que é que nós temos atualmente? Precisamos prestar atenção no conteúdo que nós estamos a ensinar, se são realmente valorosos para os nossos estudantes. E o governo precisa pensar nisso, né? Ao conceber o currículo, precisa ver se aquilo é importante para a sua população, né? Outra coisa também para a melhoria da educação é, claro, a inclusão, né? Existe muita gente que ainda está fora do sistema de ensino e precisam ser incluídas, porque o avanço da população depende, o avanço do país depende também de toda a gente estar incluída no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, falaria também sobre o monitoramento, né? O monitoramento dos agentes da educação. O INAD, e, enfim, tem trabalhado muito bem quanto a isso e precisamos de mais. Quanto mais somos monitorados, melhor prestamos os nossos serviços. Em escolas em que não há esse monitoramento, então o professor dá aula do jeito que quiser, isso é um problema. Para as melhorias seriam isso. Para as reflexões. Para as reflexões, bom, eu acho que me esqueci algo da melhoria, né? Mas é claro, é investimento, o aumento salarial dos professores é importante. É importante. Bom, para a reflexão, nós não estamos mal, conforme disse o professor Mauro, e dizia eu também no início, nós não estamos mal. Temos um largo caminho por percorrer ainda, um caminho longínquo, mas a cada novo passo, mais perto estamos desse grande final que nós queremos alcançar. Então, com determinação, não apenas por parte do governo, mas também esforço nosso. Esforço nosso, isso depende, talvez, 60% do governo e 40% nosso, se não for 50% de cada. Então, esforço nosso, determinação por parte do governo, nós chegamos lá. Estamos a caminhar muito bem. E que não paremos pelas 100 mil bolsas, que venham mais. Que venham milhares de bolsas.
Muito obrigada pela presença, pela vossa presença. Eu espero contar com vocês nas próximas edições. As portas da Angola Online estarão sempre abertas para qual for o tema que vamos aqui abordar. E obrigada, muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Obrigado pelo Agradecemos a convite. direção da Rádio Angola e obrigado pelo convite. Estaremos abertos para mais oportunidades. Angolanamente. Angolanamente, obrigada. 11h48. Pensar Jovem, a visão juvenil sobre os destacados temas da atualidade. Pensar Jovem. Pois é, a rubrica Pensar Jovem. 11h48. Assim que esteve ligado à programação de hoje, 28 de fevereiro. Muito obrigada. Amanhã voltamos com mais novidades. Amanhã teremos um kudurista estiloso para cantar, animar-nos, falar um bocadinho da sua carreira. Então, a não perder o programa amanhã. Eu, Pelviane de Andrade, despeço-me com a promessa de voltar pontualmente amanhã às 8 horas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência e a não esquecer, os ouvintes que mandaram as suas mensagens, não é pedido musical, nós vamos tocar já a Gaeta J que pediu a música de Puto Português ZBD e o Délcio que pediu Revelação, ou seja, Grupo Revelação, Coração Radiante. E para ouvirmos já, beijinhos, cuide de si e dos seus. Amanhã. Pensar Jovem, a visão juvenil sobre os destacados temas da atualidade. Pensar Jovem. Rádio Angola Online, Angolanamente.